Nesse resumindo o assunto, você irá conhecer os diversos circuitos utilizados como amplificadores e também verá como são classificados os amplificadores. Aqui você pode ver o circuito de um amplificador com capacitor de acoplamento. O capacitor de acoplamento faz a passagem de um sinal CA de um ponto a outro, sem perda significativa do sinal. Um capacitor bem dimensionado permite amplitudes máximas para tensões de saída. Outro tipo de acoplamento existente em um amplificador é o de um ponto não ligado ao terra. O capacitor para essa função é chamado de capacitor bypass ou de desacoplamento. A figura mostra o circuito com capacitor de desacoplamento e a medida da tensão em corrente contínua e em corrente alternada. Esse é o circuito do amplificador emissor comum. Deve-se analisar o funcionamento desses amplificadores superpondo as respostas da análise dos circuitos em corrente contínua e em corrente alternada. O circuito básico é composto pelos capacitores de acoplamento C1 e C2, de desacoplamento CE, e VG representa a fonte do sinal a ser amplificado, com a resistência interna RS, além dos resistores de polarização R1, R2, RC e RE, e da resistência de carga RL. Aqui você vê os circuitos equivalentes em corrente contínua e em corrente alternada de um amplificador emissor comum. Para obter o circuito equivalente em corrente contínua, os capacitores são considerados circuitos abertos e as correntes e as tensões são considerados contínuos. Para obter o circuito equivalente em corrente alternada, deve-se considerar que o valor da resistência da fonte RS é nula e o valor da resistência da carga RL é infinita. Esse é o circuito do amplificador coletor comum. Quando se liga uma fonte de alta impedância de saída a uma carga de baixo valor, grande parte da tensão estará na resistência interna da fonte. Deve-se intercalar um circuito com alta impedância de entrada e baixa impedância de saída entre a fonte e a carga, buffer. Quando se insere um transistor, o circuito passa a chamar-se seguidor de emissor com ganho unitário. Esse é o circuito do amplificador emissor comum com resistência de fonte e carga. Esse circuito é o mesmo que o anterior, com a adição das resistências de fonte RS e a carga RL. A resistência de fonte do sinal também pode representar a resistência de saída do estágio anterior. E a resistência de carga também pode representar a resistência de entrada do estágio seguinte. Note que a carga é finita e a resistência de fonte não é nula. Esse é o circuito do amplificador coletor comum. Quando se liga uma fonte de alta impedância de saída a uma carga de baixo valor, grande parte da tensão estará na resistência interna da fonte. Deve-se intercalar um circuito com alta impedância de entrada e baixa impedância de saída entre a fonte e a carga, buffer. Quando se insere um transistor, o circuito passa a chamar-se seguidor de emissor com ganho unitário. Aqui você pode ver os circuitos equivalentes em corrente contínua e em corrente alternada de um amplificador coletor comum. A análise em corrente contínua desse amplificador é igual à do amplificador emissor comum, ou seja, com os resistores R1 e R2 polarizando a base do transistor, de modo que VCE seja a metade de VCC. A análise em corrente alternada também segue o mesmo raciocínio usado no amplificador emissor comum. Amplificadores de potência. Na figura você pode ver o diagrama de blocos de um amplificador de potência. Sabe-se que as principais características de um amplificador, linearidade, eficiência, potência na saída e ganho de tensão, são difíceis de obter num só projeto e, portanto, existem diversos tipos de amplificadores no mercado consumidor. Em geral, é o último estágio na montagem de amplificadores, tendo como carga alto-falantes ou motores. Você pode observar
o circuito de um amplificador classe A, suas formas de onda e a reta de carga. A classe A é a classe de amplificadores com maior linearidade, ou seja, menor grau de distorção. Inversamente, apresentam menor rendimento, 25% aproximadamente. A polarização é feita de tal modo que o transistor fica conduzindo enquanto tiver sinal de entrada, 360 graus. Você vê o circuito, as formas de onda e a reta de carga de um amplificador da classe B. Esse amplificador é polarizado no corte, portanto, a potência em corrente contínua é baixa e o rendimento alto. A configuração convencional é denominada push-pull, com saída complementar. É necessário utilizar fonte simétrica e os transistores são configurados em coletor comum, seguidor de emissor. Note que existe uma pequena distorção por cruzamento, crossover, porque o transistor só começa a conduzir quando a tensão VBE excede a 0,6 volts. Eliminação de crossover, polarização com divisor de tensão e polarização por diodos para um amplificador classe AB. Esse amplificador é um intermediário entre as classes A e B em eficiência e distorção. Os transistores são polarizados um pouco acima do corte, com tensão aproximada de 0,6 volts, a partir da qual a tensão de entrada VE torna-se positiva e TR1 conduz no semiciclo positivo quando VE ficar negativo. TR2 conduz no semiciclo negativo, eliminando o crossover. Novamente, o circuito, as formas de onda e a reta de carga para um amplificador da classe C. O amplificador da classe C tem rendimento maior que as classes A, B e AB, porque o transistor conduz somente uma pequena parte do semiciclo positivo. A principal diferença é que o ganho é máximo em uma única frequência, chamada de ressonância. Nesse instante, o transistor começa a conduzir e o circuito LC, circuito tanque, oscila no ganho máximo. Esse é o diagrama de blocos de um amplificador classe D. Nessa classe de amplificador, os transistores operam como chave, ou seja, no corte a corrente é zero e na saturação a tensão é zero. Assim, a potência é muito baixa, a eficiência é maior e a fonte de alimentação requer menor potência. É amplamente usado em equipamentos portáteis. Esse é o circuito básico de um amplificador classe D. A ideia consiste em converter o sinal de áudio VS em um sinal de onda quadrada modulado em PWM, de frequência muito maior que a de áudio. Depois ocorre a filtragem, que recupera o sinal de áudio. Os componentes L e C compõem o filtro passa-baixa de rede, constituída por R1 e C1. Assim, o filtro enxerga uma carga resistiva em alta frequência. Lembre-se, essa apresentação é um resumo do tema e não deve ser considerada como única fonte de estudo. Participe de todas as atividades propostas.